Fala, gurizadinha do 8º ano. Hoje nós vamos começar aí uma trilogia, né, uma sequência de 3 aulas para tratar do último assunto, que é sobre reprodução humana. Tá? Então antes aí vai alguns recados. Nessa parte de reprodução humana eu vou tratar especificamente de biologia. Eu vou falar de anatomia, né, os órgãos, e a sua fisiologia, o funcionamento de cada um desses órgãos, tá bom? Eu não vou tratar de questões de sexualidade de forma geral, comportamento, tá? A gente anda vivendo aí um mundo anda meio esquisito, cara, e aí tem que pedir autorização para dar aula sobre esse assunto, um monte de coisa, né? E como eu disse já, no começo, quando eu passei lá sobre reprodução dos animais e plantas, eu não tô afim de me incomodar, cara, tá? Não é querer me acovardar, nada disso, cara. É que realmente, né, depois de 13 anos aí, eu já conheço o eleitorado e basta ter um aí para interpretar mal que eu vou falar alguma coisa. Então eu vou tratar de anatomia e o funcionamento desses órgãos. Essa questão de comportamento, de adolescência, né? Isso é uma questão que você tem que realmente conversar aí com os seus pais, né? Os teus pais, eles que tem que ser o norte na tua vida, cara. Quem é responsável por você, quem tem que te dar o teu norte, né? Te dar a tua direção. E você, então, você tem que conversar com eles, né? Você tem que se abrir com eles. Você nunca deve esconder, né? Ou mentir aos seus pais por 2 motivos muito simples. Um é porque realmente a mentira tem perna curta, e outra aí porque tu vai, né, causar uma decepção muito grande aí nos teus pais, cara, nos teus velhos aí, né? E com certeza os teus pais, eles querem o melhor para você, né? Eles querem o melhor para você. E eu sei, eu já fui adolescente faz tempo, mas eu já fui. E eu sei que muitas vezes a gente fala, o pai, a mãe é chato, é isso, aquilo, né, cara? Mas depois vocês vão ver que pai e mãe, eles sempre querem o melhor para a tua vida, cara. Então esse é um assunto importante, né? E que você sim deve conversar com seus pais aí, né? Se abrir com eles, né? Falar aí do que você pensa, né? Tirar suas dúvidas aí sobre comportamento. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, pai, como é que era com vocês? Então vocês conversem com os seus pais a respeito disso. Essa é a mensagem que eu tenho aí para começo, tá? Então, essas aulas vão ser sobre anatomia e fisiologia, né? Quais são os órgãos e qual a função de cada um deles, certo? Bom, pessoal, no segundo trimestre eu já tinha iniciado, né, o conteúdo sobre reprodução, e eu dei uma sequência nele, e lá eu disse que eu não ia falar sobre reprodução humana, porque a intenção era falar quando nós retornássemos à aula, tá? Mas como isso não vai rolar de forma efetiva, vamos tratar de reprodução humana agora. Vamos relembrar então alguns conceitos do que nós já vimos na reprodução, né? Porque a reprodução humana, ela vai seguir os mesmos conceitos, né? Os mesmos mecanismos dos outros animais, né? Dos outros seres. Então assim, a reprodução é um acontecimento fundamental para a continuidade da espécie, né? Para a espécie não ser extinta, é necessário que ela se multiplique, que ela forme seus descendentes, né? É um dos requisitos lá no estudo da evolução dos seres, quando o ser perde a capacidade de gerar descendentes, de se reproduzir, esta espécie vai ser extinta, tá? Então a reprodução é fundamental para a continuidade da espécie. Na reprodução existe a forma de reprodução assexuada, que é aquela em que os seres fazem cópias deles mesmos, né? As bactérias fazem isso, os protistas fazem isso, alguns fungos fazem isso, e alguns animais também fazem isso, né? A esponja do mar, ela consegue se reproduzir dessa forma, alguns corais conseguem se reproduzir dessa forma, a estrela do mar consegue se reproduzir dessa forma. Então assim, outra forma de reprodução é a reprodução sexuada, onde os seres produzem gametas. Gametas são células reprodutoras. Então, alguns fungos fazem isso,
As plantas se reproduzem dessa forma também, produzindo células reprodutoras. Nós vimos lá a reprodução das plantas. E também a maioria dos animais se reproduz de forma sexuada, produzindo gametas, produzindo células reprodutoras. Ok? E a nossa espécie, né, nós aqui também produzimos gametas, células reprodutoras. A fecundação, que é o encontro, que é a união das células reprodutoras, quando a célula masculina se junta com a célula feminina, pode ocorrer da seguinte forma, falando especificamente nos animais. Ela é considerada uma fecundação externa, quando estas células reprodutoras se unem fora do corpo da fêmea. Pegando, por exemplo, aí lá nos anfíbios, né, você pega lá os sapos, rãs e pererecas, eles liberam estes gametas na água, as células reprodutoras vão para a água e se unem lá, fora da fêmea. Nós e outros animais, desde lá, por exemplo, lá de insetos, as esponjas que se reproduzem por fecundação também, é a fecundação interna, dentro do corpo da fêmea. Os répteis, as aves, mamíferos. A fecundação interna é quando as células reprodutoras, os gametas, se unem dentro da fêmea. Então, o nosso sistema reprodutor, nós somos dioicos, temos sexos separados, temos os machos e as fêmeas. Temos uma reprodução então sexuada com a produção de gametas, de células reprodutoras. E a fecundação, a união dessas células, ela é interna, é dentro do corpo da fêmea. Nós também temos como característica termos um desenvolvimento direto. Nós não sofremos metamorfose, nós nascemos menor e apenas vamos crescendo, envelhecendo e ficando calvo. Não é fácil, gurizada, não é fácil, tá bom? Então agora vão ser 3 aulas. Na primeira aula nós vamos estudar a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino. Na segunda aula, sistema reprodutor feminino. E na terceira aula, desenvolvimento embrionário, né, gestação e métodos anticoncepcionais. Certo, gurizada? Então, vira a página aí e vamos lá para a primeira aula. Então, vamos iniciar aqui pelo sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade. Puberdade é a adolescência. E essa puberdade, essa adolescência, ela não tem uma data exata que vai começar. Pessoal, começa quando? Quando eu fiz 12 anos? Quando eu fiz 12 anos, 3 meses e 21 dias? Cara, isso é uma questão que vai variar aí de indivíduo para indivíduo, né? É uma questão aí que vai depender da tua genética, né? E a tua genética aí que vai determinar a liberação dos teus hormônios para o desenvolvimento e as mudanças do teu corpo. Então não tem uma data específica, né? Começa ali, né, cara? Entre 12, 13, 11, né? Por essa faixa etária, sim. Mas não tem, né? Não é um padrão, assim, exato para todo mundo, né? Para toda a gurizada aí. Certo? Então, conclui-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outro ser. Botei esse desenho aqui, vocês reparem que todos esses desenhos aqui são desenhos de livros didáticos, cara, tá? Eu sempre quando eu dei aula, na época em que se podia dar aula, de verdade, eu usava fotos mesmo de anatomia verdadeira, né? De órgãos reais, né? Fazia uma aula separada depois para os meninos e para as meninas, né? Porque às vezes ficavam com vergonha de perguntar na frente do outro. E sempre foi muito tranquilo, cara. Sempre foi muito tranquilo, mas vamos dar chance ao azar. Porque de azar já chega, né, cara? Já foi infecção no ouvido, já foi apendicite, já foi a calvície, o óculos, então deu. Né? Então vamos lá. Nós vamos ver esses órgãos aqui.
nós vamos ver a questão dos testículos, que estão aqui, os epidídimos, os canais deferentes, a vesícula seminal, a próstata, uretra e pênis. São esses órgãos que tem aí. Na verdade, o aparelho, o sistema reprodutor masculino, ele é um conjunto de glândulas, né, glândulas que vão produzir substâncias, sejam células ou os hormônios e os líquidos, né, e canais por onde esses líquidos vão seguir, né, por onde eles vão sair, percorrer. É um conjunto disso aí. Então agora vamos começar a ver aí cada um desses órgãos, gurizada. Vamos lá. Vamos começar então, né, vou voltar aqui, a gente vai começar aqui, ó, pelos testículos. Tá? Bom, os testículos são duas glândulas, né, são as nossas glândulas sexuais. Tá? Nós temos aí várias glândulas, gurizada. Né? Nós temos a hipófise na cabeça, tireoide, suprarrenais, pâncreas. Tá? Nós temos várias glândulas. Então os testículos são as glândulas sexuais masculinas. Elas são de forma oval. Agora que era uma horinha onde eu ia fazer uma piada, mas não vou. São de forma oval. Estão situadas na bolsa escrotal, no escroto. E a palavra escroto quer dizer saco. Então saco não é um palavrão, né? Saco, o saco para guardar qualquer coisa. Então saco é onde fica armazenado. Onde fica armazenado os testículos. É escrotos. Tá? Escrotos quer dizer saco. Ok? Legal. Nos testículos são produzidos os espermatozoides, as células reprodutoras, chamadas de, né, gametas aí, masculinas, durante um processo chamado aí espermatogênese. O processo de formação dos espermatozoides é denominado espermatogênese. Legal, vamos parar por aqui por enquanto. Quando chega então lá na dita cuja da puberdade, né, isso aqui é o desenho, né, isso aqui é o testículo, um desenho do testículo, e dentro do testículo existem esses vários canais, esses vários tubos, são chamados de túbulos seminíferos. Tá? Dentro do testículo é assim. Estas células que existem nesses tubos seminíferos aí vão começar a fazer um processo de divisão celular chamado meiose. Meiose é um processo de divisão celular, tá? Em que células, nós temos 46 cromossomos. Essas nossas células, então, dos testículos com 46 cromossomos, vão se dividir formando células com 23 cromossomos, com a metade da genética. Tá? Se chama meiose, galera. Legal? Então estas células aqui vão produzir os nossos gametas, que são os nossos espermatozoides. Aqui você vê uma foto de microscopia de um espermatozoide, certo? De um espermatozoide que está aqui. Ó. Legal? Lembrando que estas células, os espermatozoides, eles começam a ser produzidos na nossa puberdade, então, na nossa pré-adolescência, e dura para todo sempre, né? Todo sempre quer dizer durante a nossa vida. A produção ela é ilimitada, tá? Contínua e prolongada. Ela vai durar durante toda a vida do cidadão, ok? Milhões e milhões são produzidos, certo? Qual é a função desta célula? A função do espermatozoide é transportar o meu material genético que vai formar aí, né, o novo cidadão depois. Né? Os nossos filhos, né, têm metade da herança genética do pai, metade da herança genética da mãe. Da onde que vem essa herança genética, esse DNA? Metade dele aqui então vai ser carregado aqui pelo espermatozoide. No caso da espécie humana vai levar aí 23 cromossomos, perdão. Certo? O espermatozoide tem partes, né, cara? Tem aqui a parte que é chamada a cabeça do espermatozoide, que é onde vai ficar o material genético. Tem o acrossoma, que tem aí substâncias digestórias para penetrar no óvulo. E tem o seu flagelo, a sua cauda. O espermatozoide é uma célula que precisa se movimentar, ela nada, ela vai nadar, tá? Ela tem que se locomover, ok? Então para isso que serve o flagelo. Certo? Então, testículos são 2, formato oval, função número 1, produzir os espermatozoides.
células reprodutoras masculinas. Tá certo? Um dia que você estudar genética, e esse dia é o ano que vem, no 9º ano, lá eu vou te explicar sobre as diferenças genéticas dos espermatozoides. Tá? Mas para você já não ficar muito no vácuo, o espermatozoide é o que tem a genética que vai definir se vai nascer um menino ou uma menina. Tá? É o espermatozoide que tem essa genética para formar menino ou menina. As mulheres só têm genética para formar mulheres. Nós homens temos genética para formar homens ou mulheres. Então a definição do sexo é dada pelo homem, através do espermatozoide. Tá? E aí vai ter lá na aula de genética que falar, vai ter a diferença entre o espermatozoide que carrega a genética masculina e o espermatozoide que carrega a genética feminina. Tem diferença entre eles. Certo, galera? A outra função dos testículos, além de produzir as células reprodutoras, é produzir o hormônio sexual masculino, chamado de testosterona. A testosterona é um hormônio sexual masculino e que dá as características sexuais secundárias masculinas. Por que secundárias? A característica sexual primária é a própria genitália, né? É o órgão, né? São os órgãos. Essas aqui são as características primárias, é ter os testículos, é ter a próstata, é ter o pênis, isso é primário. As características secundárias masculinas são a barba, a voz que vai engrossando, os ombros mais largos, né? São as características sexuais secundárias masculinas. O hormônio é chamado de testosterona, certo? Ela vai começar a aumentar essa testosterona durante a sua adolescência. Depois na vida adulta, né, ela vai se manter lá no ápice. E depois, conforme vai envelhecendo, você vai perdendo, né, a glândula vai parando de produzir testosterona. Mas não para de produzir espermatozoides. Legal? Então, testículos produzem célula, que é o espermatozoide, e hormônio, que é a testosterona. Legal? Vamos adiante. Segundo órgão são os chamados epidídimos, que é essa estrutura aqui, né? Tanto quanto enovelada, né, um amontoadinho que fica sobre os testículos. Isso aqui seria o testículo, e aqui então fica o epidídimo, né, e aqui por fora estaria o escroto. Okay? Os epidídimos são canais alongados que se enrolam e recobrem a superfície de cada testículo, né? Fica aqui em cima então. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados. Eles ficam por um tempo aqui, são produzidos aqui nos testículos e armazenados aqui. E também amadurecidos. Tá, professor, armazenado eu entendi, mas por que amadurecer, professor? Pelo seguinte, gurizada. Quando os espermatozoides, estas células são produzidas, elas são produzidas, né, lá com aquela metade dos cromossomos que eu falei, com 23 cromossomos, com a metade da genética. Mas eles não estão totalmente formados ainda, né? Se forma a célula, mas ela ainda não está com esse formato, ela não formou ainda a sua cauda, o seu flagelo, ela ainda não está com esse formato aqui, ela está com o formato de uma célula mais arredondada, normal. E é aqui então, nos epidídimos, que ocorre este amadurecimento, onde as células, os espermatozoides, tomam a sua forma clássica para poder desempenhar a sua função. Legal? Beleza. Um detalhezinho que eu já vou aproveitar para falar agora é sobre o escroto, né? Sobre a bolsa escrotal. O escroto, ele não serve para proteger os testículos, né? Para quem já levou, já bateu, né? Já caiu, levou uma bolada, né? Levou um chute, alguma coisa, caiu da bicicleta e bateu os seus testículos, sabe que o escroto não protege contra isso, né? Porque a dor é insuportável, dói mesmo. Então a função do escroto, gurizada, é baixar a temperatura corpórea. No caso lá, só dos testículos. Nós temos uma temperatura entre 36 e 37 graus, correto? Legal. Essa temperatura, ela é um pouco alta para a produção dos espermatozoides. Então o escroto, ele tem a função de baixar a temperatura, ele baixa lá para os 33 graus, né? Ele baixa uns 3 graus aí, para que os espermatozoides sejam produzidos.
Então a função do escroto, da bolsa escrotal, é baixar a temperatura aqui dos testículos para que ocorra a produção dos espermatozoides. Beleza? Legal. Então já vimos testículos, produção, epidídimos, armazenamento, e agora a gente vai ver essa parte aqui, ó, esses caninhos aqui, ó, que vão sair aqui dos epidídimos, cara, e vão percorrer tudo isso aí, ó, que é o canal deferente, né? Canais deferentes. Professor, você vai errado aí, é diferente. Professor, não, é deferente, certo? De deferir, deferir é dar por certo, né? Nesse caso aqui de deferir é dar continuidade. Quando você vai faz inscrição num concurso, sua inscrição foi deferida, né? Porque ela foi aprovada, teve uma aprovação, ela vai seguir adiante. Então, e aqui, né, os canais deferentes, eles vão fazer com que siga adiante. O que siga adiante aí, professor? Os espermatozoides. Então aqui, ó, nos testículos, os dois aqui, produziram os espermatozoides, os epidídimos armazenaram, e aí esses espermatozoides eles vão começar a subir por esses canais. Eles vão subindo, são dois, vem um de cada testículo. E esses canais vão subindo, né, e vão indo até aqui, ó. Vai passar por aqui, ó, chegando aqui por dentro da próstata, até aqui. Então, os canais ou ductos, né, mesma coisa, deferentes, fazem o transporte dos espermatozoides, transportar as células. Só isto. Na terceira aula eu vou falar de métodos contraceptivos, né, para não engravidar, e eu vou falar lá sobre a vasectomia que é feita aqui, ok? Por enquanto, canais deferentes, transportar espermatozoides. Vesícula seminal. Essa parte aqui, galera, eu tô com o cursor aqui, ó. Vesícula ou glândula seminal, tá? Ela é formada, então, por duas pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga. Isso aqui é a bexiga, ok? Essa parte aqui é a bexiga, certo? Não vai ficar urina. E ela está aqui atrás da vesícula seminal. Sua função é produzir o líquido seminal, uma secreção espessa, leitosa, que neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides, além de ajudar a seu movimento até a uretra. Vesícula seminal é o órgão que vai produzir o sêmen, ou esperma, que é o líquido. É o líquido, tá? É o líquido. Por que precisa de um líquido? Porque os espermatozoides, então você não pode confundir espermatozoides com esperma, ok? Espermatozoides são as células, os milhões de células microscópicas. Esperma ou sêmen é o líquido por onde esses espermatozoides vão nadar para depois poder ocorrer a fecundação, certo? Então ele é produzido aqui, tá? Na vesícula seminal. Certo? Sêmen ou esperma. Então, o sêmen ou esperma é o líquido. Espermatozoides são as células. Legal? Beleza. Agora a gente vai falar desse... Já falamos então de testículos, epidídimos, canais deferentes, vesícula seminal, e agora nós vamos falar desse órgão que é aqui, ó, que é a próstata. Cara, era nesse momento que eu ia fazer aquela encenação do exame da próstata, né, cara? Vocês vão estar assistindo essa aula agora em novembro, eu estou no mês de outubro ainda, mas vocês vão assistir essa aula em novembro, e novembro é o novembro azul, né? Agora em outubro tem o outubro rosa, que é relativo ao câncer de mama, né? Câncer de mama, quase sempre em mulheres, mas homens também têm câncer de mama. Sério, professor? Não, estou mentindo para você. Sério, né? Não é tão comum, mas homens também podem ter câncer de mama, tá? Então as mulheres também podem ter câncer de próstata, professor? Não, porque mulheres não têm próstata. A próstata é só masculina. Aí, professor, mas homens não têm mamas. Nós não temos mamas desenvolvidas, porque a nossa glândula é atrofiada. Mas por que você acha que você tem mamilo? Nós temos mamilo. Tá? Quando eu explicar sobre, na terceira aula, você vai saber por que nós temos um mamilo. Ok?
ok? Só que a nossa mama é atrofiada. Então em novembro é o Novembro Azul, que é a campanha aí contra, né, de prevenção ao câncer da próstata. Tá? Então a próstata, né, você entenda aqui, ó, nós temos aqui a bexiga, tá? Bexiga, e aqui está saindo a uretra, aí lá atrás vai estar a vesícula seminal, né, aquela coisa toda. E por dentro dela aqui vai passar então, começa a passar a nossa uretra, que é o canal por onde sai a nossa urina e por onde sai o nosso esperma. A próstata, ela é uma glândula e ela tem dupla função. Uma, ela produz um líquido que vai fazer parte do esperma, e esse líquido ele neutraliza a acidez provocada pela urina e a acidez da vagina, certo? Por causa que os espermatozoides eles não sobrevivem muito em um ambiente ácido. E a urina é ácida e a vagina é ácida. Então esse líquido que vai fazer parte do esperma, que vai se incorporar ao esperma, ele neutraliza a acidez. Ele é um líquido que a gente chama aí lá na química de alcalino, né? Alcalino. Professor, das pilhas alcalinas, alcalino, tá? Para neutralizar a acidez da urina e da vagina. Outro detalhe, a próstata ela funciona como um registro, abre e fecha, porque ela controla também, ela ajuda a controlar aqui, ó, a saída da urina e do esperma. A urina e o esperma nunca saem juntos, eles nunca saem ao mesmo tempo, né? Sai a urina ou sai o esperma, né? A chamada ejaculação, e eles não saem juntos. Então a próstata, ela que controla, ajuda a bexiga aqui a controlar essa saída da urina. Então quando vai ter a ejaculação, vou falar mais tarde aqui, que é a saída do esperma, a próstata ela vai fechar aqui a bexiga para que não saia a urina. Tanto é que o homem que quando está com problema de próstata, ele vai ter essa dupla dificuldade, tanto de urinar quanto de liberar o esperma. Seguindo aqui então, gurizada, vamos para a uretra. A uretra é um canal que nos homens, né, as mulheres também têm uretra, serve tanto para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutor. Ela vai começar lá na bexiga, né, e vai atravessar a próstata e o pênis, aonde é uma abertura por qual são eliminados o sêmen e a urina. Então a uretra é esse canal que vai vir desde lá da bexiga, tá? Desde lá da bexiga, vai atravessar a próstata e vai percorrer o interior do pênis. E lá na extremidade vai ter uma abertura. Através da uretra ocorre então a eliminação da urina e a eliminação do sêmen, a eliminação do esperma. Eliminação do esperma é o que se chama de ejaculação. Ejacular é liberar o esperma, quando o homem libera o esperma na relação sexual. Tá? Então lembrando aqui que urina e esperma não saem juntos, beleza? E a nossa última parte então, que é o pênis, que é o órgão masculino, né, da característica primária. É um órgão cilíndrico externo que possui dois tipos de tecidos, um é chamado cavernoso e o outro é o esponjoso. O interior do pênis, né, quando a gente estuda na anatomia, então o pênis tem a parte mais interna dele, é o chamado corpo esponjoso. E na sua extremidade ele se dilata, formando então a glande, tá? Glande, certo? Que você chama aí de outro nome, tá? Mas o nome correto disso é glande. E a parte mais externa é o chamado corpo cavernoso. Ele é todo furado e por dentro ele vai passar então vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. E são esses vasos sanguíneos é através do sangue que vai ocorrer então a ereção do pênis, né? O pênis ele vai estar não ereto e durante, né, a relação sexual, né, quando o homem vai ficar então estimulado sexualmente, o pênis vai entrar em ereção. E essa ereção é provocada então pelo sangue, ok? Recobrindo a glande,
a ponta do pênis, existe uma pele, que você vê aqui, tá? Que o nome é prepúcio. Prepúcio. É uma pele, então, que protege a glande. Em alguns casos, né, este prepúcio, ele é muito grande, né, ele cresce demais e ele não se solta. Conforme o menino vai crescendo, vai chegando na sua adolescência, este prepúcio, essa pele, ela vai descolando da glande. E quando o pênis entra em ereção, esse prepúcio ele é puxado para trás, ele recolhe, né? Depois, quando o pênis perde a ereção, o prepúcio vai voltar ali para o seu local. Em alguns casos, esse prepúcio, essa pele, ela não desgruda aqui, tá? E aí o pênis vai ter dificuldade de entrar em ereção e a glande não vai ficar exposta. Isso é um probleminha chamado de fimose. Fimose. Tá? E aí se faz uma cirurgia, né, que é a chamada circuncisão, que é a retirada desta pele. Aí o pênis não vai ter mais essa pele, ele vai ficar sempre assim, ó, com a glande exposta. Existem culturas, né, os judeus, por exemplo, e algumas tribos aí, indígenas também, que eles têm, né, quando é a marca do homem, do menino, quando vai ingressar na sociedade, né, frequentar lá a igreja, vai ganhar o chapeuzinho e tudo mais lá, que eu não sei o nome, também fazer a circuncisão, né, tirar então o prepúcio. Certo, gurizada? Era isso aí então sobre o sistema reprodutor masculino.